No meu vídeo onde eu falei sobre a morte da comédia, eu falei sobre vários filmes que jamais seriam feitos hoje em dia por conta do politicamente correto. E recentemente eu coloquei um bom trecho de um desses filmes num vídeo meu, que é o Trovão Tropical, que nunca seria feito hoje em dia por vários motivos, especialmente pela forma como ele trata a questão ali do blackface e também das pessoas com algum tipo de deficiência mental. Aquele filme com certeza não seria feito hoje em dia, mas tem vários outros motivos para um filme não poder ser feito novamente. E alguns muito bons não conseguiriam ser feitos, e outros muito ruins é bom mesmo que nunca mais sejam feitos, e hoje eu vou analisar alguns deles. Antes, não se esquece de se inscrever nesse canal, porque isso é muito importante. Vamos começar então com ele, O Silêncio dos Inocentes. Para mim, o melhor filme de terror / suspense. Ele é um filme intrigante e inteligente. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu faço uma análise exclusiva sobre esse filme, que para mim tem uma das melhores protagonistas femininas de toda a história. A Clarice é uma mulher inteligente, forte, corajosa, que tem que lidar com vários ambientes que são nocivos a ela, e ainda assim ela consegue ser a salvadora daquelas mulheres que estão sendo vitimizadas pelo Buffalo Bill. Por que esse filme não seria feito hoje em dia? Afinal, ele não é sobre uma mulher poderosa? É, mas tem o Buffalo Bill. E o grande problema é que muita gente, na época do lançamento do filme, e até hoje, consideraram que esse filme é transfóbico. Como assim? Talvez, se você for puxar pela memória, você vai ficar, meu Deus, onde que tem transfobia aqui? Eu não lembro. Mas o Buffalo Bill, ele aparenta ser uma pessoa transexual, transgênero. E aí, muitas pessoas, até mesmo no dia da entrega do Oscar, fizeram protestos do lado de fora do teatro onde estava tendo a premiação do Oscar. Teve gente sendo presa, teve gente gritando, reclamando, porque eles diziam o seguinte: nunca é representado uma pessoa trans em filmes. E quando é representado, essa pessoa é justamente o vilão. E eles achavam que isso era um discurso de ódio. Porém, entretanto, todavia, as coisas têm que ser analisadas dentro do seu contexto. Vamos ver o que o próprio filme nos diz sobre isso, porque tem uma cena do filme onde isso é muito bem explicado. Acompanha comigo. O significado da borboleta é mudança. A larva até a crisálida ou pupa. E daí para a beleza. O nosso Bill quer mudar também. Na literatura não há correlação entre transexualismo e violência. Os transexuais são muito passivos. Garota esperta. Bill não é um transexual real, mas pensa que é. Tenta ser. Tentou ser muitas coisas, eu acho. Disse que eu estava muito perto do modo como vamos pegá-lo. O que quis dizer? Há 3 grandes centros para cirurgia transexual: John Hopkins, a Universidade de Minnesota e o Centro Médico de Columbus. Eu não ficaria surpreso que Bill tenha solicitado uma mudança de sexo em algum deles e tenha sido rejeitado. Baseados em que o teriam rejeitado? Procure por sérios distúrbios na infância associados à violência. O nosso Bill não nasceu um criminoso, Clarice. Ele se tornou, depois de anos de abuso sistemático. Bill odeia sua própria identidade e ele acha que isso faz dele um transexual. Mas a patologia dele é 1000 vezes mais selvagem e mais terrível. Então, o próprio Hannibal Lecter, ele deixa muito claro nessa cena de que o Bill, Buffalo Bill, não é um transexual. Ele não é. Ele é uma pessoa que tem um tipo de patologia, de acordo com ele, e uma perturbação que não tem nada a ver com isso. Ele acha que ele é. E ele está usando desse distúrbio que ele tem, que não tem nada a ver com transexualidade, ele usa desse distúrbio para vitimizar mulheres, tirar as peles dessas mulheres, fazer roupa com essas peles, cobrir-se com essas peles, colocar no rosto e tal. Ele é uma abominação em pessoa. E isso não tem absolutamente nada que ver. E o filme, isso que me deixa mais absurdado, não sei se existe essa palavra, mas o filme deixa muito claro que não é.
Mas infelizmente as pessoas acharam que não foi de bom tom e muitas pessoas protestaram, e até hoje esse filme é considerado por muitos como sendo um filme transfóbico. Então tá aí um grande clássico do cinema que não poderia ser feito hoje em dia. Qual que seria o próximo filme que não poderia ser feito? Esse eu espero que nunca mais seja feito mesmo, que é As Aparências Enganam. Eu fico espantado com o fato de que isso passava na sessão da tarde. 3 garotos que juntam dinheiro para pagar uma prostituta, mas um deles resolve tentar juntar essa prostituta com seu pai, que ainda tá viúvo, e então, como que eles conseguem fazer um filme desse? Como que eles aprovam um roteiro desse? É simplesmente absurdo. Sem falar que ainda tem aquela cena da anatomia na sala de aula, não sei se você se lembra, e sem falar naquela cena em que os meninos, 3 meninos, logo no começo, saem pelas ruas perguntando para as mulheres: você é prostituta? A gente tem dinheiro aqui? Você quer mostrar os seus seios pra gente? E tem uma cena em que a mulher mostra os seios para esses 3 adolescentes. Nem adolescentes, são crianças. Você fica, meu Deus, os anos 90 foram assustadores mesmo, né? Foi a época que teve sushi erótico no Faustão, que teve banheira do Gugu. Foi um período meio maluco que a gente viveu na humanidade. E o cinema viu isso. Você parece uma pessoa de verdade. Sociável. Não como eu. Não? Obrigado. Aposto que você é boa no que faz. Bom, só tem um jeito de descobrir. É bom ouvi-la dizer isso. Uma coisa é verdade, essa cena é cheia de subtexto, porque ele, que é o pai do garoto, não faz ideia que ela seja uma prostituta. Na cabeça dele, ela é uma professora de matemática e ele está querendo contratá-la para ensinar seu filho. Mas ela acha que ele sabe que ela é uma garota de programa. E então essa conversa toda toma um rumo bem diferente. Porque não é uma matéria fácil. Pode prepará-lo? Ele? Frank? Frank? Tá brincando? Na idade dele? Bom, se ele não aprender agora, jamais vai conseguir. Até eu podia ensiná-lo, mas estou praticando pouco. Não devia ter perdido a prática. Para você, isso é fácil, que é profissional. Mas para nós leigos, se não usar, a coisa se perde. Então a gente tinha isso na sessão da tarde. Rapaz, eu acho que não passa mais hoje em dia, espero que não. Tudo é muito absurdo em alguns filmes e tem vários que não seriam passados hoje. Aliás, muitos desses filmes que eu estou mencionando, infelizmente, eu não consegui achar no Brasil para assistir. E tive que usar até mesmo o serviço de VPN para encontrar. Mas ainda bem que eu tenho a NordVPN do meu lado. A NordVPN é o maior serviço de VPN do mundo. E o que ela faz? Olha que legal. Quando você acessa um site, esse site ele pega todas as suas informações. Ele sabe o seu IP, sua localização, ele rastreia através dos cookies sua navegação na internet, por onde você esteve. Isso não é nada legal. O que a NordVPN faz é mascarar a sua localização e assim você finge que está em outro país. E ao fazer isso, você ganha vários benefícios. O primeiro, é claro, é a sua segurança e privacidade, para você não ser rastreado e não ficarem vendendo suas informações por aí. Mas existe também um benefício colateral, que é o de você desbloquear um catálogo maior de streamings. O Brasil tem um catálogo de streamings muito pequeno, muito restrito comparado com o catálogo, por exemplo, americano, que é quase o dobro. Se você for pensar na Netflix, tem quase o dobro de filmes disponíveis no catálogo americano. Então, quando você usa uma VPN como a NordVPN, que é de confiança e estável, você consegue acessar esse catálogo, você consegue ver outros filmes que não estão disponíveis no Brasil e acessar até mesmo lançamentos com antecedência. Se você acessar o site através do meu link, na assinatura de 2 anos da NordVPN, você vai ganhar 4 meses grátis. Tudo isso com 30 dias de garantia para você poder provar e aprovar esse produto que eu recomendo bastante. Acessa e confere. Agora, vamos continuar para o próximo filme, que vai ser uma surpresa. O Titanic. Titanic é uma história lindíssima, que tem maluco que fica pedindo Titanic 2 e acho que dá para entender por que não tem Titanic 2, né, gente? Mas Titanic é uma história muito bonita.
Por que não seria feito? Porque o que fez de sucesso o Titanic naquela época, conseguindo alcançar uma marca bilionária de bilheteria, jamais aconteceria hoje em dia. Porque ele é um romance histórico. Me diz qual foi a última vez que você viu um romance histórico ter tanto sucesso assim. Filmes históricos, na verdade, épicos, eles têm sido bem fracos ultimamente. Desde Gladiador, na verdade, e Titanic, a gente não vê mais grandes filmes épicos. Até mesmo quando você pensa em Troia, Alexandre, Êxodos, Pompeia, A Cruzada, são filmes, alguns deles muito bons, outros muito ruins, mas que em bilheteria ficaram muito aquém das expectativas. Filmes históricos que dão certo normalmente são de guerra, 1917, Dunkirk e outros semelhantes, ainda conseguem atrair bastante gente. Mas um filme que é de romance histórico, infelizmente é algo que não receberia o mesmo aporte financeiro que teve naquela época. Então, por um motivo completamente banal, ou na verdade super importante, que é o financeiro, a gente não conseguiria ver novamente esse filme sendo feito. O próximo é um filme de comédia que eu gosto bastante, mas que eu sei que jamais seria feito. E de comédia, assim, você pode pegar, sei lá, 98% das comédias da década de 70, 80 e 90 não seriam feitas hoje em dia, não seriam. Mas esse em especial, que é Banzé no Oeste. Não sei se você já assistiu esse filme, não é tão comum no Brasil, mas é muito bom, que fala sobre esse cara preto que está ali naquela região do oeste americano e que se torna um xerife numa cidade. E tem várias cenas hilárias, como por exemplo a cena em que ele está chegando na cidade e ele é recepcionado. Dá uma olhada. O xerife é um O que ele disse? Que ele está chegando! Não entenderam o que eu disse? O xerife é um E o Lulu está querendo dizer. Como presidente do comitê de recepção, eu tenho o privilégio de lhe passar os louros e apertar a mão do nosso novo crioulo. É muito bom esse filme. É claro que você sabe que esse filme ele é uma crítica e uma sátira ao próprio racismo. Esse não é um filme racista. Mas as pessoas, elas têm pouca sensibilidade hoje em dia, aliás, muita sensibilidade, pouca capacidade de discernimento de entender o que é uma crítica ao racismo e o que é racismo. Por exemplo, no próprio Trovão Tropical, tem o Robert Downey Jr. que faz blackface, mas ele não faz... Ele faz justamente para zombar do hábito de fazer blackface. Então ele pinta o rosto de preto e ele finge que ele é uma pessoa preta justamente para zombar do tanto de pessoas que já fizeram isso, mas tiveram muitas pessoas que reclamaram. Aqui esse filme tem várias referências racistas, mas justamente das pessoas mais idiotas possíveis, justamente dos vilões, e mostra a perspectiva desse cara levando com humor e tentando contornar todas essas situações. Tem uma outra cena que daí entra em cena aí a Ku Klux Klan. A gente tem que chegar mais perto para ver o que está acontecendo. Olha lá nossa chance. Tenha um bom dia. Ei, rapazes! Olha só o que eu tenho aqui! Hã? E eu só gosto de mulher branca. Tá aí, gostei. Esteja pronto para atacar Rock Ridge amanhã ao meio-dia. Dá o crachá para ele. Crachá? Não precisamos dessa porcaria. Coisa de maricas. Próximo. Qualificações. Estouramos boiadas. Isso não é um crime hediondo. No Vaticano? Safado. Assina aqui. Opa! Wyatt,
Quantas vezes eu já disse para lavar as mãos depois de queimar as cruzes? Viu? Tá clareando. E agora, como recorde olímpico, 1000 metros rasos. Ai, o cara com a mão negona ali, ó. Vamos limpar aqui, tá sujo de queimar as cruzes. É muito inteligente, é muito legal. Mas, como eu falei, existe uma hipersensibilidade hoje em dia que não consegue entender isso como justamente uma crítica ao racismo, como sendo uma reflexão da época mesmo, do pensamento da época. E é uma pena, porque toda essa questão racial, toda essa questão de preconceito, ela era presente, realmente tinham muitos filmes que manifestavam isso de forma clara, questões raciais, misóginas, isso existia pra caramba nos filmes. Mas muitos dos filmes que tratavam dessas questões mostravam numa perspectiva inteligente, como nesse caso, zombando do assunto e mostrando o quanto que isso era ridículo, né? Um outro caso parecido com esse é o A Hora do Rush, que era com o Jack Chan e o Chris Tucker. Muito engraçado, pelo menos algumas cenas dele são muito engraçadas. Tivemos 3 desse filme, mas dificilmente a gente teria mais versões desse filme, até porque, por estranho que pareça, nos streamings americanos, antes de passar esse filme, quando você vai assistir, aparece a seguinte mensagem: todos nós amamos nossos colegas filmes dos anos 90, mas esse filme foi criado num tempo diferente. Para sua informação, algumas descrições, linguagem e humor podem parecer datadas e algumas vezes ofensivas. Porque esse é um filme muito engraçado. Ele foi escrito por pessoas brancas, onde 2 protagonistas, um é preto e o outro é asiático. Então eles trabalham muito a questão de estereótipos mesmo. É presente. Como é presente em todos os filmes da década de 80 e 90, eram muito estereotipados. Mas ainda assim, era muito engraçado. E não lembro de trabalhar nenhum estereótipo também de forma extremamente pejorativa ou de forma negativa. Porque quando você trabalha com humor, eu acredito que você tem muito mais liberdade. A gente tem uma mania agora de cercear o humor. E você tem o caso, por exemplo, do The Office, que tem um episódio, né, do Dia da Diversidade, que foi um episódio censurado em vários streamings. Mas quando você está trabalhando dentro do humor e o seu objetivo é fazer rir e não fazer ofensa, você tem que ter mais liberdade para conseguir tratar desses assuntos, porque o fato das pessoas rirem dessas coisas é justamente pelo absurdo que elas são, por quão ridículas elas são. E tem uma cena que eu gosto muito da Hora do Rush, que é quando ele encontra o mestre Tu. Eu posso ajudar. Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. Quem é você? Tu. Não, eu, você. Sim, eu sou tu. Responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse. Você é surdo? Não, tu é cego. Eu não sou cego, tu que é. Foi o que eu acabei de dizer. Você disse o quê? Eu não disse o quê, eu disse tu. Eu que tô perguntando. E tu respondeu. Cala a boca! Tu! Sim. Não tu, ele. Qual é o seu nome? Mim. Você, ué? Meu nome é Mim. Ele é Mim, eu sou tu. Vou acabar com a sua raça, seu velho, que eu tô cansado desses joguinhos. Ele, eu, tu, tá todo mundo de saco cheio, eu vou encher todo mundo de porrada aqui e me larga! Era muito bom. E o Chris Tucker o cara era um excelente ator ainda. Faz muito tempo que eu não vejo ele em nenhum filme. Ele faz agora mais stand-up, né? Mas o cara é um excelente ator, muito engraçado. Esse é um filme muito engraçado. E é uma pena, assim, de que precise desse tipo de alerta, né? Para as pessoas tomarem cuidado. A mesma coisa acontece com o filme E o Vento Levou e tantos outros filmes. E o Vento Levou tá aí outro filme que jamais seria feito hoje em dia, um clássico. E outros tantos filmes que, por questões sociais, questões de politicamente correto, infelizmente não poderiam ser feitos hoje em dia, mas eu acho que ainda existe espaço para descrições engraçadas como eram feitas dessa forma que a gente vê aqui, porque o objetivo, como eu falei, era simplesmente fazer rir. Teve um experimento social que um cara fez, inclusive para mostrar como que a gente é muito mais sensível do que as próprias pessoas que a gente acha que estão sendo julgadas. Um cara que vestiu essas roupas extremamente estereotipadas de chinês e saiu pelas ruas nos Estados Unidos perguntando para pessoas brancas e tal: você acha que isso é ofensivo? E todos os brancos, sim, muito ofensivo. Aí ele foi no bairro chinês, no Chinatown, e perguntou para todas as pessoas: o que você acha dessa minha roupa? É ofensivo? O pessoal: não, é legal, eu acho bonito, não, você tá legal, gostei e tal. Então, na perspectiva deles, tá tudo bem, isso não tô me ofendendo, não tô dizendo que
100% não se ofendam. Devem ter aqueles que se ofendam. Mas você percebe como nem todos se ofendem, alguns se ofendem. Quando a questão é humor, a gente entra num território vasto, onde o cancelamento é amplo, e eu não quero ser cancelado, então vamos para o próximo, que não tem nada a ver com isso, que é por um outro motivo, Clube da Luta. Clube da Luta é um filme genial, muito inteligente, por vários motivos, mas tem 2 motivos pelos quais ele nunca seria feito hoje em dia. O primeiro é pela forma como ele descreve a masculinidade. O próprio fato de ter um clube da luta, o fato desses homens expressarem masculinidade através da agressividade, e isso é visto hoje em dia como masculinidade tóxica, e eu já fiz um vídeo falando só sobre masculinidade tóxica. Mas tem um segundo motivo pelo qual esse filme não seria feito hoje em dia, que é o fato de... agora, spoiler, spoiler do filme Clube da Luta. Não vai dizer que eu não avisei, falei que era spoiler. Todo o centro do filme se baseia na tentativa deles fazerem o projeto Mayhem, que é de explodir alguns prédios. E, cara, isso daqui foi antes do 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, essa coisa ficou muito mais séria. Então você ter um herói, que ele é o herói, ele é o protagonista e a gente simpatiza com ele, ele cometendo terrorismo doméstico, é algo que não cola bem hoje em dia. É algo que uma produtora, e eu não estou falando do público, que o público ia rejeitar, boa parte do público ia achar esquisito mesmo, mas estou falando que as produtoras jamais topariam fazer um filme como esse hoje em dia, onde o protagonista vai cometer terrorismo doméstico, não vai ser preso por isso, vai ter uma cena até mesmo catártica dele observando tudo que ele fez, os prédios caindo, tudo explodindo, onde isso vai, de certa forma, romantizar a atitude dele. Então, por esse motivo, dificilmente esse filme seria feito hoje em dia. O próximo é o Leon, o Profissional. Leon Profissional é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu amo esse filme, acho esse filme muito inteligente. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como que a versão original, o roteiro original desse filme, era absurdo, muito absurdo. Como que esse diretor tem alguns probleminhas que ele devia tratar com psicólogos e não tratar através dos filmes, porque a sexualização que a gente vê da Matilda, que é uma menina, ela era muito mais forte no roteiro original, que está disponível aí para quem quiser ler, né? Está em inglês. Era muito mais forte, deu uma amenizada no filme, mas ainda assim está presente, a ponto da própria Natalie Portman falar das cartas horrendas que ela recebeu, os contatos que ela recebeu de homens, justamente por conta da forma como essa personagem foi apresentada. Então, muitos filmes antigamente, eles faziam uma sexualização muito grande de meninas e de adolescentes. A gente vê o caso dos meninos lá, né? Mas também de meninas. Muitos casos de meninas, adolescentes que faziam filmes onde tinham cenas muito mais avançadas para a sua idade ou onde elas eram sexualizadas. Então, por isso, da forma como ele foi feito, ele não seria feito mais. Mas cada filme é produto do seu tempo. Eu tenho certeza que existem filmes que estão sendo feitos hoje em dia que daqui a 20 anos vão olhar para o passado e falar: meu Deus, esse pessoal se achava progressista, esse pessoal se achava maravilhoso, olha o absurdo que eles fizeram. Porque assim, as coisas vão mudando e o tempo vai querendo cancelar o passado, mas o passado vai permanecer ali, não importa o que aconteça. O próximo é um brazuca, Tropa de Elite. Tropa de Elite é um dos melhores filmes já feitos no Brasil. É um filme muito inteligente, muito bem feito, mas que a gente sabe que ele tem algumas idiosincrasias, tem alguns probleminhas ali, que o diretor ele não queria retratar o Capitão Nascimento como sendo o herói, ele queria que o Capitão Nascimento fosse o vilão, mas o tiro saiu pela culatra. Então, quando todo mundo viu ali a brutalidade policial, simplesmente olhou aqueles que sofrem com a marginalidade, né, com os marginais, né, com o crime, olhou e falou: bem feito para esses safados, queria que os policiais agissem assim na minha região, meu herói, bateram palma. E então aconteceu o fato de que as pessoas viram aquelas cenas que muitas delas, vamos confessar, gente, eu gostei de Tropa de Elite, eu gostei do Capitão Nascimento, sou um fã do personagem, eu acho o personagem excelente.
mas ele exagera pra caramba em vários momentos, porque não é apenas contra criminosos. Na tentativa de pegar criminoso, vai civil, vai gente boa que mora nas comunidades, nas favelas, todo mundo sofria junto com aquelas abordagens ali no filme. A gente viu como foi feito. Então, assim, não vamos também romantizar e falar assim, ele era perfeito, maravilhoso. Também não é tudo isso, não. Ele era muito bom fazendo o seu trabalho, a gente entende o propósito e tal, mas deu umas exageradas boas também. Tem uma cena que ela é icônica, muito boa, é mais pro final do filme, que é quando ele tá tentando pegar o baiano e ele quer pegar a todo custo, e então vem essa cena. Vamos tocar esses vagabundos casa por casa. Abre! Vamos lá, abre a porta! A família rezando lá. Corre! Bom dia, filho. Bom dia. Queria lhe pedir permissão para revistar sua casa. Sim, senhor. A educação dele é muito boa. 04. Dá um geral nesse armário. Cadê o baiano? Não sei não, meus. Fala, moleque. Não sabe porra nenhuma. Esse tapa foi de verdade, velho. Bora, capitão. Tira a calça dele aí. Que isso, você tem do homem? Vai falar, o filho da... É, meu amigo. O negócio era pesado. Dirty Harry é um outro personagem aí que, assim como o Capitão Nascimento, de vez em quando usa um pouquinho de brutalidade para poder resolver os seus casos, mas ainda assim é um filme, uma série de filmes que fez muito sucesso, muito boa, mas que dificilmente seria feita hoje em dia, justamente pela forma como esse policial se comporta aí e sai impune, né, da forma como ele se comporta, às vezes burlando as regras, sendo um pouquinho mais agressivo, mas essa é uma característica muito presente nos filmes das décadas de 80 e 90, principalmente pelo fato de que esse foi um período que teve um grande aumento de criminalidade nos Estados Unidos, e com esse aumento de criminalidade nas capitais americanas, nos grandes centros americanos, isso fez com que as pessoas tivessem essa urgência, essa necessidade de figuras que fossem mais assertivas no combate ao crime. Muitos políticos cresceram e ganharam fama através justamente de suas políticas assertivas e pesadas. Você tem também a série Blue Bloods, que explora bastante essa perspectiva e que fala muito sobre esse período pesado que teve antes e as políticas que foram implementadas. Então, Dirty Harry ele vai refletir muito dessas ansiedades sociais que haviam nessa época, e tem aquela cena clássica de quando, logo no primeiro filme, quando ele se encontra ali com os bandidos, ele estava, na verdade, só tentando tomar um café da manhã, quando ele vê que tem um assalto em andamento, e ele tem a atitude certa, vai e consegue atrapalhar o plano dos bandidos, mas com isso a gente tem essa que é uma das cenas mais icônicas do Dirty Harry. Eu sei o que está pensando. Será que ele deu 6 ou só 5 tiros? Para ser franco, nesse alvoroço eu mesmo perdi a conta. Mas sendo este um Magnum 44, a arma de mão mais poderosa do mundo que dá para arrancar até a sua cabeça, você tem que fazer uma pergunta a si mesmo. É meu dia de sorte? É ou não é? Vagabundo. Esse dublador era bom demais, né? Ei! Eu tenho que saber. Clint no seu auge, o cara era demais, bonitão, né? Minha esposa acha, pelo menos. E ainda tá fazendo filme, o cara tá com quase 100 anos e tá dirigindo um filme agora, esse cara não quer se aposentar de jeito nenhum. E é muito bom, eu gosto muito dos filmes do Clint Eastwood. Então, esse é um filme que vai tratar aí dessas questões que eram muito comuns, daquele policial que torce um pouquinho a lei, que pega um pouco pesado com os criminosos. E isso você pode ver que diminuiu bastante recentemente, a perspectiva de uma polícia um pouco mais ética e bem comportada tem sido mais retratada nos filmes mais recentes. Mas e aí?
Tem algum filme que você se lembra da década de 90, 80, às vezes até da década de 2000, como a gente viu, Trovão Tropical e tantos outros, que você acha que seria impossível de fazer hoje por algum motivo? E você acha que tem algum filme que está rodando por aí hoje que você pensa, cara, no futuro o pessoal vai olhar para o passado e falar que absurdo que existia esse filme aqui? Deixa aí nos comentários para a gente conversar. Não se esquece de se inscrever, isso é muito importante. Um forte abraço e arrivederci.